aqui, que confesso para os irmãos que é bênção essa mensagem. Meu Deus, o que é que eu vou pregar ali? E eu meditando hoje à tarde, veio na minha mente, no meu coração, este homem de Deus, Estevão. Acredito que quando as pessoas meditam nesse livro, ou nessa passagem, nesse texto, falando de Estevão, lembra logo que ele foi apedrejado. Lembra logo isso. Mas nós vamos ver, irmão, preste bem atenção aqui. Após a morte de Cristo, a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ele fala ali com os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram ali em Jerusalém. Aí a Bíblia vai nos dizer, cumprindo o seu dia de Pentecostes, os irmãos já bem conhecem essa passagem. E todos foram cheios do Espírito Santo, que falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Mas naquela época, irmãos, a igreja de Cristo, ela começou a crescer. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela começou a crescer. É tão do jeito que a Bíblia nos diz que uma das pregações de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E eles foram batizados. Eles creram, aceitaram Jesus. E a segunda pregação de Pedro também, quase 2.000 almas aceitou Jesus. E nós vamos ver que a igreja, ela vai crescendo de uma forma tremenda. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia diz que a igreja ali, ela tinha tudo em comum. Veja que os novos crentes, os novos convertidos, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, que eles perseveravam na comunhão, que eles perseveravam nas orações. Glória a Deus. E havia temor entre eles, e sinais, e prodígios, e maravilhas entre os crentes ali naquela época. E a Bíblia diz, hoje nós até estudou na parte da manhã, falando sobre Ananias e Safira. Nós vamos ver que dentro da Bíblia Sagrada, naquela época, o que era que os crentes faziam? Eles estavam esperando Jesus naquele momento, Jesus voltar. Não, Jesus pode vir hoje ou amanhã, ele está por vir. Aí o que era que os crentes faziam? Iniciando por Barnabé, nós vamos ver, eles pegavam as suas propriedades, vendia e repartia com os demais, e tinha tudo em comum. Mas nessa época, irmãos, houve uma perseguição, e a Bíblia vai falar sobre esse homem de Deus, por nome Estevão. Quem era Estevão? Nós vamos ver também dentro da Bíblia que nessa época a igreja cresceu, os números de crentes cresceu de uma forma extraordinária. E o que é que acontece? Que os discípulos agora, eles teve essas preocupações, os apóstolos teve essa preocupação. Como é que nós agora, nós vai sair daqui e vai servir as mesas? Aí a Bíblia diz em Atos, no livro de Atos, no capítulo 6, sobre a separação dos 7 diáconos. E entre esses diáconos, quem é que está lá? Está Estevão. No versículo 2 do capítulo 6 vai dizer: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Eles disseram, combinaram entre eles ali: não é certo que nós deixe aqui, que nós deixe aqui a palavra e saia daqui e vá servir as mesas. Aí no capítulo 6, versículo 3 vai dizer: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, boa fama, ou seja, um bom testemunho, que seja exemplo, que tenha um bom testemunho. Para ser diácono, nós vamos ver naquela época, ele tinha
que ser de boa reputação, de boa forma, ou seja, dentro da Bíblia, nós vamos ver que Estevão, ele era um homem de boa reputação, de um bom testemunho, ele era exemplo por onde ele passava. Nós vamos ver também aqui, a Bíblia vai dizer que era de boa reputação e também cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Aí a Bíblia vai dizer: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E entre eles começa separado. E entre eles estava quem? Estevão. E eu lembro, irmãos, hoje à tarde, essa palavra, esse texto, falando de Estevão. E Deus colocou no meu coração para nós meditar um pouco aqui nesses versículos. Nós lemos aqui no capítulo 7, o versículo 54 em diante, mas o versículo, irmãos, aqui, 56, vai dizer: e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glória a Deus. Vendo os céus abertos em meio os obstáculos. Glória a Deus. Vendo os céus abertos em meio os obstáculos. Mesmo na situação que Estevão estava, ele ainda conseguiu ver, conseguiu enxergar, conseguiu contemplar os céus abertos. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Mesmo na situação que você está, mesmo na luta que você tem enfrentado, mesmo na prova que você tem passado, mas Deus nesta noite te trouxe aqui para você, no sentido espiritual, ver, contemplar os céus abertos. E quando nós contemplamos, nós vemos os céus abertos, nós vemos a providência de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Irmão, nós vamos ver aqui, a Bíblia diz, né, dentro da Bíblia, que perante o Sinédrio, Estevão, ele foi convidado a se defender. Ele foi convidado a se defender em sua defesa, né? Sem dúvida foi um dos mais brilhantes sermões. Nós vamos ver, irmão, Estevão, ele pregava de uma forma maravilhosa. Deus usava ele de uma forma extraordinária. Se os irmãos for ler aqui no capítulo 6 em diante, no capítulo 7, nós vamos ver como o Espírito Santo de Deus usou Estevão. Usou de uma maneira extraordinária, que até aqueles homens ficaram perplexos, vendo Deus usando Estevão. Nós vamos ver aqui que Estevão, né, em sua pregação, na ministração da palavra, em sua pregação ele falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés e também o período da peregrinação no deserto e sobre o tabernáculo e o templo. Nós vamos ver que Estevão trouxe uma mensagem tremenda até chegar em Cristo, e através dessa mensagem foi que aqueles homens ficaram o quê? Irados com Estevão. Eles ficaram furiosos, rangiam até os dentes, não via a hora de pegar Estevão, que nem aconteceu. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela confronta. Glória a Deus, a palavra de Deus confronta. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, e se Deus coloca algo no seu coração, não tenha medo, entregue. Porque se você entrega aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Mesmo na situação que Estevão estava, Deus estava com Estevão. E eu meditando aqui, igreja, nós vamos ver que Estevão, eu coloquei alguns pontos aqui. Estevão, ele era um homem cheio de quê? De fé. Nós vamos ver aqui no capítulo 6, no versículo 8, que diz: e Estevão, cheio de quê? De fé. Estevão, ele era um homem cheio de fé. Ei, igreja, ei, irmãos, sabe por que ainda você está de pé? Por essa luta, por essa aflição, por esse momento difícil que você está passando, é porque você ainda tem fé. Glória a Deus. Você ainda tem esperança que Deus vai entrar com providência na sua vida. É por isso que você ainda está de pé. Estevão, a Bíblia diz
a igreja. Glória a Deus. Quem tem fé, uma pessoa cheia de fé, ele enxerga o sobrenatural. Vai guardando isso aí. Uma pessoa cheia de fé, ele enxerga o sobrenatural. O que é que diz? Eu queria que um dos irmãos lesse aí Hebreus. Eu acredito que todos conhecem. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Hebreus capítulo 11, um versículo 1. O que é que a Bíblia diz? Que a fé, ela é o que, igreja? É o firme. A fé é o firme fundamento das coisas que não o quê? Que espera. E a prova das coisas. Ou seja, é palavra profética aqui, glória a Deus. A fé, glória a Deus. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. Glória a Deus. Ei, irmãos, você que tem orado a Deus, pedindo algo, mas eu não estou vendo, mas pela tua fé está chegando na tua vida. Quem recebe, irmão? Quem recebe? Está chegando. Mas eu não estou vendo, mas eu creio, eu acredito que vai chegar, que Deus vai entrar com providência. Estevão, ele era cheio de fé. Glória a Deus. A Bíblia diz que Estevão era cheio de fé. Aí eu queria que um dos irmãos, nós não vai nem ler, mas lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo vai dizer: combati, acabei. Mas o que? Olha aí, Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ei, aconteça o que acontecer na sua vida, mas guarda a fé. É a fé que nos sustenta, é a fé que nos coloca de pé. Não, eu estou passando o que estou passando, mas eu creio que Deus vai me ajudar. Glória a Deus, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Agora aqui eu quero que uma das irmãs ler Mateus capítulo 8, é bem conhecido da igreja. No versículo 8, Mateus capítulo 8, versículo 8. Quem achar, lê bem alto, uma das irmãs. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. Nós vamos ver que este homem, o centurião, né, ele tinha um servo que estava o quê? Doente ou paralítico, ele estava doente. Mas um dos evangelistas vai dizer que ele viu, outro vai dizer que ele foi. Eu sei que a palavra chegou até Jesus, e ele diz essas palavras, falando sobre o servo dele que estava nessa situação. E o Senhor Jesus, ele diz assim: deixe que eu vou lá. Mas ele diz o que? Não, Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas diz somente. Fé é isso. Aleluia, glória a Deus. Fé é isso. Glória a Deus. É crer. Glória a Deus. É acreditar. Não, diz somente uma palavra que eu sei, eu creio, eu acredito que o meu criado vai ficar bom. Glória a Deus. E a palavra de Deus está sendo liberada aqui nesta noite para alguém. Glória a Deus. Se você crer, você vai receber nesta noite. Glória a Deus. Aí Jesus disse: não, nunca encontrei tanta fé em Israel. Olha, glória, fé. Isso está no versículo 10. Quem lê aí das irmãs, está com a Bíblia aberta. Versículo 10. Maravilhoso. Jesus, ouvindo isso, disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Jerusalém encontrei tanta fé. Olha, isso é que é fé, irmãos. Ei, muitas das vezes nós estamos passando um momento difícil e o Senhor Jesus, Ele quer ver até onde nós vamos. E muitas das vezes nós murmuramos, muitas das vezes nós maldizemos, muitas das vezes nós queremos voltar atrás, quer retroceder. Mas tem situações nas nossas vidas que o Senhor quer ver até onde nós vai chegar.
Glória a Deus. Às vezes você está passando o que está passando porque Jesus quer ver. Glória a Deus. Jesus quer ver sobre você. Porque tem pessoas que a qualquer momento, qualquer coisinha, começa a murmurar, começa a maldizer. Mas tem pessoas passando pela luta, passando pela prova, pelas tribulações. Aí chega alguém, e aí, irmão? Eu estou crendo que Jesus está entrando com providência. E aí, irmão? Mas como é que está, irmão? Jesus está chegando com providência. Glória a Deus. Irmãos, eu aprendi algo dentro da Bíblia Sagrada. Quando eu estou passando um momento difícil, momento de luta, momento de angústia, momento de aflição, principalmente na área financeira, glória a Deus. Se eu estiver passando esses momentos, aí tem gente que chega ao meu lado, que sabe a situação, diz, mas tu não fala nada. Eu digo, não, quando eu estou assim, eu estou crendo que Deus vai prover algo tremendo. Eu estou crendo que a providência de Deus vem. Eu estou crendo que a abundância de Deus vem. É isso que nós temos que crer, irmãos. Se nós for falar de fé, aqui tem muita coisa, mas nós vamos continuar. Se nós for falar de fé, puxando lá no Antigo Testamento, falando de Abraão, é tanta coisa, irmão, falando de fé, mas nós vamos pular aqui. E a Bíblia diz que Estevão, ele era cheio de poder. Glória a Deus. Cheio de quê? De poder. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 9. Lucas vai ler. Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, no versículo 1. Estevão, ele era cheio de poder. Leia aí, Lucas, bem alto, por favor. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Ele deu o quê? Poder. Estevão, a Bíblia diz que Estevão, ele era cheio de quê? De poder. Veja só, Estevão, cheio de fé e de poder. Versículo 8 do capítulo 6. E a Bíblia diz assim, ó, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vamos ver que ele era cheio de poder. Irmãos, na Bíblia Sagrada, quando Estevão, ele estava ministrando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, né? Aqueles homens, quando viram, a Bíblia diz que eles não resistiram o Espírito e a sabedoria com que ele falava, cheio de poder, porque quando ele ministrava a palavra de Deus, né, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem, a palavra, elas eram impactadas pelo poder da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem com poder, o poder vem para transformar, o poder vem para restaurar, o poder de Deus vem para purificar. Glória a Deus. E enquanto essa mensagem que está sendo ministrada aqui nesta noite, ela tem poder para purificar, ela tem poder para restaurar, meu filho, ela tem poder para curar a enfermidade nesta noite. Enquanto essa palavra de Deus está sendo ministrada, Deus revela. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, Deus entra com providência. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, aí tem pessoas que estão dizendo, mas Deus está falando comigo. É com você mesmo através da palavra. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. E não surpreenda tanto não, que no meio, até hoje aqui, no meio da ministração dessa palavra, Jesus pode pegar alguém aqui e batizar com o Espírito Santo. E renovar, e curar, e sarar a enfermidade. Ele faz o sobrenatural. É tudo através da palavra de Deus. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. E às vezes na ministração da palavra o inimigo se manifesta, mas quando ele se manifesta, ele tem que bater retirada pelo poder da palavra de Deus. Eu sinto Jesus aqui, irmão. Jesus está presente aqui. E quando essa palavra está sendo ministrada, Jesus está desfazendo toda a obra maligna, porque há poder na palavra de Deus. A palavra tem poder. Ele era cheio de
algumas irmãs e irmãos, quando estão ministrando, às vezes no círculo de oração, na consagração de manhã, às vezes na rua, no evangelismo, entregando os folhetezinhos e começa a pregar, aí eu olho para aquela pessoa e eu vejo o poder de Deus na vida daquela pessoa. Isso é tão bom, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Estevão, ele era cheio de poder. Nós vemos aqui, irmãos, na Bíblia, e sinais e prodígios acontecia. O que é isso? Esses sinais e prodígios é algo sobrenatural. Milagres e maravilha aconteciam. E eu creio que Jesus pode fazer hoje aqui no nosso Jotó milagres e prodígios acontecendo no nosso meio. Ei, você que chegou aqui, irmãos, só pela graça, só pela misericórdia, e Deus Deus está falando aqui, irmão. Você que chegou aqui pensando em desistir, não tem força mais para vir para a casa do Senhor, mas nesta noite o Senhor te dá poder, força, para você vencer o nome de Deus. Ei, Jesus vai te renovar de uma maneira sobrenatural. Quem não vai gostar é o nosso inimigo, mas você vai sair daqui fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Quem recebe essa palavra glorifica o nome dele. Eu sinto a presença dele, mesmo nessa palavra, eu sinto a presença dele. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Estevão cheio de poder. Ele era cheio de poder. Nós vemos aqui dentro da Bíblia, irmãos, no capítulo 6 de Atos, olha o que a Bíblia diz no versículo 5: e estes pareceram, contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. É tão bom quando nós temos a certeza que o Espírito Santo está em nossas vidas. Um crente cheio do Espírito Santo, onde ele chega, ele é diferente. Onde ele chega, as pessoas olham para ele, aí é crente. Esse jovem é diferente, esse obreiro é diferente, essa irmã é diferente, é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Está Estevão agora cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de poder. E a Bíblia diz que prodígio, eles faziam o quê? Prodígio. Olha, esteve cheio de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre quem? O povo. Quando Estevão estava ministrando, tinha sinais e maravilhas. Talvez pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus ministrada por Estevão, pessoas eram manifestadas pelo inimigo. Estevão cheio de poder, no nome de Jesus ia lá e repreendia, e aquele mal saía. Enquanto Estevão estava pregando, no meio do povo, prodígios e sinais aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas, pessoas eram transformadas, e a palavra de Deus penetrando no coração das pessoas. E essa palavra penetrou no meu coração e no teu, é por isso que nós estamos aqui dando glória a Deus. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele deu poder aos discípulos. Lá em Marcos, no capítulo 15, 16, 15, ele vai, e esses sinais seguirão o quê? Aos em meu nome expulsarão demônios. Olha, e o quê? E se pegar em alguma coisa, não lhe fará dano algum. Olha, irmão, Jesus ele nos deu poder para a igreja, para nós vencer, irmãos, o mal, para nós vencer as potestades principais, as ordenanças. Jesus nos deu poder. E esse poder de Deus está nas nossas vidas. Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem poder. Mas nós vemos aqui dentro da Bíblia também que Estevão, ele está escrito aqui em Atos, no capítulo 6. A Bíblia diz que Estevão, ele era também cheio para ser um diácono.
presbítero Luiz falou aqui, sabedoria. Meu Jesus, o tempo não dá. Ele era cheio de quê? De quê, igreja? Sabedoria. Cheio de sabedoria. Nós lendo a Bíblia, nós vemos que Estevão, ele tinha um conhecimento das escrituras extraordinário. Estevão era aquele que gostava de se alimentar da palavra. Estevão era aquele que gostava de ler a palavra. Estevão era aquele que gostava de ouvir a palavra. E Estevão era aquele que gostava de guardar a palavra. Estevão. E a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Atos capítulo 6, no versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: e não podia resistir o quê? E ao Espírito com quem falava. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, ele faz lembrar. Lembrar o quê? Aquilo. Tem como lembrar de algo que nunca leu, que nunca aconteceu? Não. Ele só vai fazer lembrar aquilo que eu li, ou que eu ouvi. E a Bíblia diz aqui no versículo 10: e eles, aqueles homens que se levantaram, que disputavam com Estevão, olha no versículo 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Olha o tanto que se levanta. E não se levanta não é qualquer pessoa não. É pessoas de classe altas, pessoas que têm um conhecimento extraordinário. Eles se levantaram contra quem? Contra Estevão. E a Bíblia diz que eles se levantaram contra Estevão. E eles disputavam com Estevão. Eles disputavam. Era Estevão ministrando a palavra de Deus com poder e com ousadia. E eles se levantaram contra Estevão. Ou seja, querendo desfazer daquilo que Estevão estava falando. Mas o Espírito Santo usando Estevão de uma forma tremenda. A Bíblia diz que eles, no versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e o Espírito que Estevão falava. Não resistia. Aí o que é que acontece por ele não resistir? Não, nós temos que levantar algumas pessoas. Nós vemos aqui no versículo Atos capítulo 7, versículo 11. Então, o que foi que eles fizeram? Subornaram uns homens para que dissessem o quê? Mentisse. Ou seja, levantasse um falso testemunho, umas testemunhas falsas. E eles conseguiram subornar esses homens para dizer que Estevão estava o quê? Blasfemando. Dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus. E eles subornaram, fizeram tudo isso. E Deus aqui, irmão, já fala com nós. Glória a Deus. Mas Estevão, ele continuou. Ele não perdeu o foco, porque o foco dele, o alvo dele era Cristo. Ele não perdeu o foco. E o Senhor Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer: este acontecimento, essa luta que você está passando, o Senhor te trouxe aqui para te mostrar os céus abertos e você não perdeu o foco. Estevão não perdeu o foco. Fizeram tudo isso, levaram ele lá para o Sinédrio. Aí lá é que ele começa. Lá é que ele começa o sermão. Lá é que ele começa. Aí ele prega de uma maneira tremenda. E ele vai falando, e a palavra de Deus confronta, irmãos. E ele vai ministrando de algo, trazendo sobre Abraão, trazendo sobre Moisés, fala de Davi, e vai ministrando de uma forma tremenda, até chegar em Cristo. E ele diz para eles, a qual aqueles homens estavam resistindo, o próprio Cristo, estavam desprezando. E esses homens, no capítulo 6 que nós lemos aqui, de Atos, no capítulo 7, melhor dizendo, de Atos que nós lemos,
no versículo 54, e ouvindo eles isto, enfurecia-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Glória a Deus. Irmãos, veja só que dentro da Bíblia isso aconteceu com Estevão. Quando as pessoas, lá vai a palavra, vai recebendo, quando as pessoas ao seu redor se irá ficar furiosas com você, não murmure não diga mais Deus, mas por quê? Não murmure não, porque ficaram furiosos com Jesus, ficaram furiosos com Pedro, ficaram furiosos aqui com Estevão, mas ele continuou servindo a Deus e guardando a sua fé. Eu vou sair da igreja, é porque o irmão falou isso comigo e eu não gostei. Eu não vou congregar mais na Assembleia de Deus, porque o irmão falou isso e eu não. Você está olhando para o irmão ou está olhando para Jesus? A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Ei, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser se irar, deixa quem quiser ficar enfurecido com você, deixa quem quiser se levantar com você. O seu negócio é com Ele. O meu negócio é com Cristo. É Ele que vai te dar vitória. Irmão, Jesus nos manda esta palavra aqui para nós guardar e dizer: não, eu vou sair daqui crendo que Deus vai entrar com providência. Se levantaram contra ele. Aí o versículo 20, o versículo 55, mesmo eles se levantando, mesmo eles furiosos, irados. Olha, irmãos, veja só, a Bíblia diz que eles ficaram tão injuriados que os dentes deles rangiam os dentes contra ele. Que é isso? Chega. Imagina aí a raiva. Demônio. E outras pessoas que diziam que se vê a Deus estão lá, chegam os dentes rangidos, aquela raiva, não vê a hora de matar, de acabar. Eita, Jesus. E eu vou ter que falar essas coisas. Aleluia. Meu Jesus, por que isso? Glória a Deus. Oh Deus poderoso. Aleluia. Glória. Santo Deus. Rica lá. Tem pessoas Só o Senhor é Deus. que tem uma inveja tão grande de Misericórdia. você, da sua chamada, Misericórdia. fica tão com raiva, não aguenta te ver. Poderoso Deus. E ainda se eu pudesse, eu não engulo aquilo ali, eu não aguento. Deus. É uma raiva, mas não se preocupe não, que com esse Jesus trata. E às vezes essa pessoa pode ser pessoa bem próxima de você, que está ao teu lado. Eu não vejo a hora de acabar com ele e com ela, mas não se preocupe que os céus vai se abrir sobre você. Enquanto
Senhor. Aleluia. Preste atenção. Esteve, se nós fosse aqui, irmãos, meditar sobre a sabedoria. Sabedoria. Esteve, ele era cheio de fé, poder, prodígio, milagre e sabedoria. Se nós fosse aprofundar aqui, falando sobre sabedoria, tem tanta coisa. Ei, sabe por quê? Tem muitos. Família, tem muita família destruída, lá destruído. Sabe por quê? Falta sabedoria. Mas Deus manda essa palavra para nos dar sabedoria. E a Bíblia ainda diz que a mulher sábia, olha, a mulher sábia o que, igreja? Veja só, tem situações que chegam nas nossas vidas. Chega para o dirigente, chega para o pastor do campo, para o pastor presidente, chega para no celular, chega para cada um de nós, para nós saber lidar. E tem pessoas que morrem por não ter sabedoria. Sabedoria. Tem pessoas que morrem por não ter sabedoria. Mas aqui foi algo, né, extraordinário que aconteceu aqui com Estevão. Mas nós vamos ver, irmãos, uma passagem bíblica falando sobre Salomão, das duas mulheres, que cada uma delas tem seus filhos, e toda a igreja conhece. E uma delas, a Bíblia diz que uma delas, a criança veio a óbito, veio a falecer. E aquela criança que faleceu, o que é que ela fez? Aquela mulher foi lá, pegou a criança da outra e colocou aquela criança morta nos braços ali da outra. E de repente amanheceu o dia, e a outra mulher, quando acordou, viu que a criança morta não era sua, e que a sua não estava nos seus braços, e de repente quem estava era outro. Ou seja, a situação, o caso foi levado para o rei, para Salomão na época. E quando foi levado para Salomão, Salomão, quem é a mãe? Quem é a verdadeira? Aí uma delas disse, sou eu. Aí a outra também disse, não sou eu. Aí ficou aquela briga, não sou eu, Salomão. Peraí, vamos resolver isso aqui. Sabedoria. E Salomão foi o rei que, quando Deus apareceu a ele pela sua primeira vez, Deus disse, peça o que quiseres e eu te darei. E ele disse, Senhor, me dá o quê? E Tiago também diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí chegou diante de Salomão, ele, não, vamos resolver isso aqui. Quem é sábio, glória a Deus, ele tem discernimento que vem dos céus, a sabedoria que vem dos céus. Quem é sábio, ele não toma decisões erradas antes de consultar a Deus. Tem pessoas que quebram a cara, tem pessoas que se dão mal porque quer agir do seu jeito, sem sabedoria. Tem, não tem. Mas nós vamos ver na Bíblia que Salomão, vem aqui, quem é a mãe? Sou eu. Não sou eu, não sou eu. Pega a espada aí. Já que as duas, eu vou partir a criança no meio, metade para um, metade para outro, e acabou essa briga. Olha a sabedoria. Ei, Deus vai te dar sabedoria para tu sair da situação que tu estás. Quem recebe a palavra profética? Deus vai te dar sabedoria para você sair dessa. Eu sinto Jesus aqui. Aí nessa hora o que é que acontece? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a mãe agora se manifestou. A mãe verdadeira não. Dê para ela. Glória a Deus. Aí ela disse, rapaz, me dê, pensando que ia ficar a outra. Aí o rei Salomão teve a sabedoria que vem do alto, o discernimento do alto. Pega a criança e dê para a mãe, porque essa é a verdadeira mãe. Ele está chegando a bênção de Deus na tua vida. Mas para nós finalizar, que a hora não dá mais. A Bíblia diz no capítulo 7, versículo 56, e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, a mão direita de Deus. A Bíblia diz que nós, é considerado os crentes como águia. E a águia, tem uns pregadores aí, eu nem estudei sobre isso, mas a águia enxerga muito longe.
Mas nós vemos dentro da Bíblia que Estevão, ele enxergou mais. Aleluia. A Bíblia diz que ele viu os céus. Abriu o primeiro, o segundo, o terceiro. Viu os céus abertos. Num momento difícil. Num momento que estava sendo praticamente apedrejado. Os demônios se levantaram contra Estevão. Nós agora vai matar ele. Eu quero ver qual vai ser a dele. Mas Estevão não retrocedeu. Estevão ele não parou. Estevão não se acovardou. Estevão não foi covarde. Não seja covarde. Seja verdadeiro igual nós estudamos hoje. Doa quem doer, mas seja verdadeiro. Porque Deus é contigo. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Ele vai recompensar você. Mas seja verdadeiro. Aí nessa hora que Estevão está, glória a Deus, irmãos, eu acredito que nesse momento Estevão cheio, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de poder, quando está pregando, pode se levantar quem se levantar. Eu digo isso por experiência própria. Já teve momento de eu estar ministrando a palavra para muitas pessoas e a pessoa chegar, se levantar e jurar, mas no momento Deus me deu ousadia. Na hora Deus deu ousadia. Eu disse, eu vou continuar ministrando aqui a palavra de Deus. E as pessoas que estão se sentindo incomodadas, que se retirem. Mas a palavra de Deus eu vou continuar pregando. Que aquela pessoa me jurou, mas Deus falou, meu coração, não se preocupe porque eu estou contigo. E quando Deus fala que está contigo, Ele nos dá força para nós caminharmos. Aí nessa hora, eu acredito que Estevão, vendo tudo aqui, todos se levantaram contra ele. Ele, meu Deus, e agora? Ele pregando a palavra, trouxe um sermão. Se nós olhar dentro da Bíblia, irmão, foi um dos sermões mais limpos, mais maravilhosos, uma pregação tremenda que Estevão trouxe, cheio do conhecimento, de sabedoria. E agora Estevão se sente só. E agora? Mas ele mesmo naquela situação, ele estava pregando a palavra. Aí a Bíblia diz que nesse momento, acredito que Estevão, meu Deus, e agora? Aí nessa hora, ele vai dizer aqui, no versículo 56, e diz, eis que vejo os céus abertos. O céu se abriu para Estevão. Eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus está onde? Vamos para a Bíblia? À direita do Pai. Mas nesse momento, Jesus, ele se levantou. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão começa a enxergar. Glória a Deus. As coisas da terra, ele não tem agora um olhar físico da terra. Ele começa só a enxergar o espiritual. Ele vai pegando aí. Ele não começa mais a ver mais nada ao seu redor. Ele começa a ver só algo espiritual. E quando ele vê o algo espiritual, esse algo espiritual é que dá força para ele continuar de pé. E a Bíblia diz que ele vê os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele vê Jesus à direita do Todo-Poderoso, do Pai. E quando ele vê, irmãos, os céus abertos, ele fala. E quando ele fala essas palavras, a Bíblia diz aqui, quando ele termina de falar, mas eles, olha, gritaram com grande voz e tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, fizeram o quê? O apedrejaram. Glória a Deus. Ei, é uma palavra espiritual agora que vem para nós. Mesmo você que está sendo apedrejado, que está sendo caluniado,
que está sendo maltratado, que pessoas que estão se levantando contra a sua vida, e você diz: Deus, eu não estou aguentando. Mas nesta noite o Senhor está abrindo os céus para você ver o espiritual. E quando você vê o espiritual de Deus, é providência de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Que Estevão, para nós finalizar, Estevão mesmo nessa situação, ele continuou com o seu coração voltado a Deus. E eu vou falar algo aqui para nós finalizar, irmãos. Mesmo Estevão passando por isso, sabe o que acontece? Mesmo ele se levantando, Lucas, contra Estevão, Estevão não foi aquele que ficou com raiva, que quis bater de encontro, não. Estevão não. Mesmo ele sendo apedrejado, aí muitas das vezes um irmão ou uma irmã, alguém, Beltrano ou fulano, fala algo contra você, já é motivo: se for comigo o negócio é. Se for comigo, eu vou lá e eu vou dizer umas verdades, eu vou... Não, irmão, Estevão não. Estevão começou a ver, foi os céus abertos. Estevão começou a ver, foi as providências de Deus. E a Bíblia diz que na hora que Estevão estava sendo apedrejado, ele diz uma palavra ao Pai. Ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Sabe o que Estevão estava dizendo? Irmãos, um servo de Deus, uma serva de Deus que é fiel a Deus, mesmo aqueles que têm se levantado contra ele, nunca ele vai estar amaldiçoando aquelas pessoas, mas sempre ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, eu te apresento ele, Senhor, fulano não gosta de mim, fulano falou mal de mim, eu fiquei sabendo, mas Senhor, visita ele, faz com que essa pessoa enxergue, faz com que essa pessoa veja que eu não sou essa pessoa que ela está pensando. Aí a Bíblia diz que Estevão disse: Senhor, não lhe impute esse pecado. Sabe o que Estevão estava dizendo? Deus, eles estão fazendo tudo isso comigo. Eles falaram que falaram comigo, subornaram algumas pessoas, falsificaram, mentiram, dizendo que eu estava blasfemando contra o Senhor, levantaram essa calúnia, fizeram tudo isso. E agora, Senhor, eles estão me empurrando para fora, estão me apedrejando, estão me maltratando, mas mesmo assim, Deus, eu perdoo eles. Aleluia! Glória a Deus! É possível você perdoar o seu irmão, a sua irmã? Vai receber, irmão. Deus, sinto Deus aqui na minha vida, e Deus está falando através da sua palavra nesta noite. É possível você perdoar, mas só perdoa quem enxerga os céus abertos. Só enxerga quem tem visão, só perdoa quem tem visão espiritual. E a palavra de Deus é: nesta noite Deus está dando visão espiritual para você. Quem recebe a palavra, profeta? Eu vou profetizar pela palavra para nós terminar. Ei, Deus está te dando, sabe o que? Deus está enchendo alguns de fé. A tua fé não vai prevalecer, ela vai continuar. Deus está te dando poder para você vencer todo o mal. E Deus está te dando sabedoria para você sair e depois entrar. Quem recebe essa palavra? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, convido os irmãos a se colocar de pé para nós estar orando, concluindo. Perdoe aí pelo horário. O culpado foi Frank.